chamada Samaria. Quem conhece a história sabe que os samaritanos, embora irmãos dos judeus de sangue, não sangue puro, mas um sangue misto, eles eram inimigos. E como veio a serva do Senhor, pelo Espírito Santo ministrando aqui ao coração da igreja, disse que os samaritanos eram proibidos de adorar dentro do templo. Os samaritanos, eles adoravam em cima de um monte próximo a essa cidade conhecida como Samaria. O texto não cita o nome desta mulher, mas se refere a ela como a samaritana, a mulher que morava em Samaria, nesta cidade. O judeu, em Jerusalém, adorava o Eterno dentro do templo, como também nas sinagogas. Eles ouviam a liturgia ou a leitura da Torá, dos ensinamentos do Antigo Testamento, as profecias, os salmos acerca do Messias e também acerca das orações do salmista Davi e dentre tantos outros servos do Senhor que serviam a Deus no seu tempo. E esta mulher tinha um testemunho que perante a sociedade era um testemunho vergonhoso. Ela não era bem aceita ou bem vista pela sociedade do seu dia, da sua época, dos seus dias. E ela procurou na hora, como bem foi falado aqui, que era um horário que as pessoas não poderiam vê-la, não poderiam reprimi-la, e aqueles que via ela tecia alguns comentários que deixava ela envergonhada. Essa mulher, ela vai buscar água em um poço conhecido como o Poço de Jacó. Ao meio-dia, no horário judaico, Jesus chega ali em Samaria. E chegando ali em Samaria, ele manda os discípulos ir até a cidade comprar pães ou algum tipo de alimento para eles se alimentar. Só que Jesus diz que tem uma outra fome. E os discípulos não entendem bem o que Jesus está dizendo, se era a fome de alimento físico ou era algum outro tipo de fome que eles estavam se referindo, como nós entendemos que é a fome por almas, um desejo. Era isso bem que Jesus estava dizendo, que ele queria naquele momento, ele queria ter um encontro com uma mulher. Por que o texto está dizendo que era necessário ele passar em Samaria? Qual era o alvo ou o propósito de Jesus chegar naquela cidade? Existiam muitas rotas, muitos caminhos. Por que Jesus não seguiu para outra cidade? Porque há essa indagação do texto dizendo que era necessário ele passar em Samaria. Há um pensamento cristão que diz o seguinte, que todo ser humano, olha para cá, todo ser humano, ele tem um vazio dentro de si. E quando esse vazio não é preenchido por Deus,
principalmente ali quando Adão e Eva desobedecem o Criador, o Senhor, e para eles não pegar do fruto da árvore da vida e comer e viver eternamente com o pecado, a Bíblia vai dizer que Deus expulsa eles para fora do jardim do Éden. Ou seja, dando um livramento para a humanidade poder ter a possibilidade de viver eternamente novamente, mas sem a participação do pecado na natureza do mundo. Porque se o homem come o fruto da árvore da vida, não haveria mais redenção para a humanidade. E quando o homem é colocado para fora do jardim do Éden, em vez dele se aproximar de Deus e se humilhar diante da presença do Senhor, o homem se distanciou mais e mais do Criador. E se distanciando do Criador, ele passou a viver os seus dias tristes, vazios, como está relatado no livro do Gênesis. No início, Deus cria os céus, no plural. Hoje conhecemos 3 céus. Paulo diz que ele conheceu um homem que foi arrebatado em espírito, não se sabe se no corpo ou fora do corpo, até o terceiro céu. E lá ele viu coisas maravilhosas, inefáveis, que é lícito pronunciar, ouvido humano ouvir. E hoje nós sabemos, porque está na Bíblia a palavra céus, no plural. E a terra. Só que no versículo 2 de Gênesis, no capítulo 1, diz: e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava, se movimentava sobre a face das águas. Face do abismo. A Bíblia está dizendo que havia trevas e que a terra estava vazia ou sem forma. É a mesma descrição do perfil da humanidade diante de Deus sem a sua presença. Porque o homem sem Deus, ele é descrito como essa terra sem forma, vazia, e que sobre a sua face só enxerga trevas, não tem luz nenhuma. Ou seja, o homem, a humanidade estava em trevas e em escuridão. Mas a realidade do homem é como a Bíblia diz: o homem com Deus, e o Espírito de Deus pairava ou se movimentava sobre a face das águas. Águas na Bíblia representam nações, povos, multidões, ou seja, a humanidade. Quando o Espírito de Deus está na face de um homem e de uma mulher, ele brilha. Há um brilho da presença de Deus na minha vida e na sua vida, quando o Espírito de Deus está na nossa vida. É diferente, meus irmãos. Nós podemos ver o semblante de uma pessoa que não tem a presença de Deus. É muito triste. Ele não consegue levantar a sua face. Ele não consegue ter um sorriso que convence. Por quê? Porque ele tem um vazio, um buraco dentro de si. E quando o ser humano tem um vazio dentro de si, ou seja, na sua
cristão diz que todo ser humano carrega dentro de si um vazio. Que quando a presença de Deus não está na vida desta pessoa, ela tenta preencher com sexo, com droga, com prostituição, com pecado, com as coisas desse mundo que são passageiras. Mas quando Deus entra na vida deste ser humano, todo espaço vazio é preenchido. Louvado seja Deus. E aí este ser humano não precisa mais de coisas passageiras, porque ele já tem aquilo que é suficiente para a vida dele, que é a presença de Deus. Quando o texto diz que era necessário Jesus passar em Samaria, é porque Jesus viu uma mulher com sede. Jesus viu uma mulher oprimida. Jesus viu uma mulher que era julgada e ao mesmo tempo condenada pela sociedade e pelos religiosos daquela época. Jesus vai ao encontro dessa mulher. E quando ele vai ao encontro dessa mulher, ele manda os discípulos ir para a cidade comprar pão. E ele vai ter um encontro com essa mulher. E o diabo começa assim: dá-me de beber. E ela diz: você filho, você não tem com que tirar água para você mesmo e beber? E ele diz: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu daria água. E você pediria, e ele lhe daria uma água, que você não ia ter mais sede, e não ia precisar mais você vir aqui nesse poço buscar água. E a mulher fica curiosa e diz assim: então me dá desta água. E aí Jesus começa a revelar a história dela, dizendo: vai lá e chama o seu marido e vem cá. E ela diz: não tenho marido. E Jesus diz: dissestes bem, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é 5. Ela olha para Jesus e diz: vejo que tu és profeta. Os judeus dizem que é em Jerusalém que é o lugar que se deve adorar. Mas nós, os samaritanos, adoramos neste monte. E Jesus diz para ela: mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu não digo sobre o monte, ou em Jerusalém, o templo, mas em qualquer lugar, em qualquer ambiente, você pode adorar aquele que vive e reina para sempre. Deus é Espírito. Ele não está condicionado só a um ambiente de 4 paredes. Mas o Pai, Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. Se existem os verdadeiros adoradores, se a Bíblia afirma isso, nós conseguimos extrair um paralelo aqui, que se existem os verdadeiros adoradores, existem também os falsos adoradores. Mas Deus está à procura dos verdadeiros. E como Ele
ele viu aquela mulher de Samaria, ele viu você nessa noite assentado aqui, antes mesmo de acontecer esse culto, ele já tinha te visto aqui. Veja bem, a mulher, ela disse para Jesus: me dá esta água para que eu não tenha mais sede, venha aqui buscar. E Jesus disse: mulher, a água que eu te der vai fazer dentro de você uma fonte para jorrar para a vida eterna. Quando Jesus ele dá esta água espiritual para essa mulher, saciando a alma dele, liberando aquela palavra revelada sobre a vida dela, que ninguém sabia do íntimo do ser dela. Jesus, como judeu e estrangeiro, para aquela mulher que ele não era dali de Samaria, ela viu que Jesus não era agora simplesmente apenas um profeta, mas ele era o Messias aguardado e esperado por todos. Aquela mulher viu que algo mudou na sua vida, no seu interior, e ela não poderia ficar com aquilo só para ela. Ela ficou tão contagiada com a graça que Jesus ministrou sobre a vida dela, que ela correu para a cidade e chamou o povo da cidade para fora da cidade. Ela levou aquela multidão de pessoas até aquele poço para ver o homem que tinha revelado a sua história de vida. Aquela mulher ficou tão impactada que ela conseguiu atrair a cidade inteira até a presença de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ficou ali alguns dias, ministrando sobre aquele povo, curando, libertando, fazendo a vontade do Pai. Aplicando esta mensagem aos nossos corações nessa noite, o que Deus Ele quer é que nós transformamos essa fonte que foi gerada dentro de mim e de você, a ponto de outros que estão sedentos se saciar da presença que nos impactou, que nos encheu de graça, como aquela mulher foi cheia da graça de Deus. Uma mulher que se torna uma ganhadora de almas, uma missionária que envolve uma cidade inteira para a presença daquele que chegou ali, mudando a história de vida dela, revelando para ela que não tem limites para a verdadeira adoração, que não tem limites para estar na presença do Eterno. Você pode adorar o seu Deus, você pode adorar, glorificar e exaltar Ele. Deus está à procura de quem é verdadeiro, de quem é sincero. Aquela mulher tinha desejo de conhecer o Deus verdadeiro, quando ela diz assim: quando o Messias chegar, Ele vai nos esclarecer todas as dúvidas.
E ele se revela para aquela mulher dizendo: eu sou o que fala contigo. E nessa noite não é diferente. Ele já esclareceu todas as coisas. Nós já estamos cientes do que ele ministrou sobre as nossas vidas. E o que ele ministrou na minha vida e na sua vida não é algo pequeno, não é algo passageiro, é algo maravilhoso, é algo grandioso, é algo eterno. Quem recebeu? Glória a Deus. Quem recebeu a fonte? Glória a Deus. A fonte que jorra para a vida eterna. É aquela mesma água que o Espírito estava pairando no Gênesis sobre a face das águas. Ele deu para você desta água, saciando a minha e a sua sede. Qual é a sua sede hoje? Qual é a sua sede hoje? Porque a sede de muitos, é pelas coisas terrenas dessa vida. Meus irmãos, em muitos lugares por aí, já não se fala mais sobre o céu, sobre salvação, vida com Deus, vida da eternidade. Sabe qual é? As mensagens que estão sendo pregadas em muitos lugares por aí. Deus vai te honrar. Chegou o tempo da vitória, da conquista. Deus vai te prosperar. Isso aí ele já prometeu, nós somos prósperos. Ele vai honrar. De qualquer forma, ele vai honrar eu e você, a nossa fé. Ele não vai desamparar nenhum de nós. Mas nós temos que se preparar para a eternidade. Muitos já não estão se preparando mais. O apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas que se esperarmos em Cristo só nesta vida somos os mais infelizes dos homens. E eu estava agora há pouco conversando com um pastor sobre o que Jesus disse para os discípulos: trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, a qual o Filho do Homem vos dará. E é momento de nós, irmãos, não só estarmos trabalhando para o Senhor, como aquela mulher se disponibilizou a trabalhar para Jesus, trazendo as pessoas até Ele, mas também nós devemos estar prontos, preparados. O Espírito de Deus, a presença de Deus na vida de um homem e de uma mulher pode mudar histórias de vidas, rumo e destino de almas que está aí fora nos esperando para ouvir uma palavra, ouvir o que Deus fez na nossa vida. Eu sempre digo que